Olá, sou a doutora Michele Mota, ginecologista há mais de 15 anos e hoje eu vim esclarecer uma queixa muito comum. Colocar DIU dói? Ótima pergunta! A dor é uma coisa muito individual. Tem mulheres que conseguem colocar o DIU no consultório e não sente nada, sente uma cólicazinha leve. Tem outras mulheres que tentam colocar o DIU no consultório e simplesmente não consegue. Por quê? Porque a anatomia do útero é para ser apertadinha mesmo. O colo do útero é mais apertado para quando a gente engravidar, a gente não perder o bebê. Mas na hora de colocar o DIU, essa anatomia acaba às vezes trazendo um certo desconforto na hora de colocar o DIU. O DIU pode ser, como eu falei, colocado no consultório sem nenhum problema. Mas para aquelas mulheres que já tentaram colocar o DIU no consultório e não toleraram, ou aquelas mulheres que já sentem desconforto só de fazer o preventivo, acho horrível aquele negócio de preventivo. A dica é: converse com o seu médico a opção de colocar o DIU no centro cirúrgico, com o anestesista, o ser humano anestesista. Ele vai fazer uma anestesia tranquila para você, vai pegar o acesso venoso, vai fazer a medicação, você vai dormir, não vai lembrar de nada. Quando você acordar, você já vai estar com o DIU lá dentro, feliz e contente. E ainda tem mais um detalhe que eu quero conversar com vocês. Existe a possibilidade de botar também o DIU no centro cirúrgico com anestesia, guiado por histeroscopia. O que é esse negócio de histeroscopia? É um exame que filma o útero por dentro, vai ver o seu útero se não tem nenhuma infecção, por exemplo, vai ver esse trajeto, se esse trajeto é apertado ou se não é apertado, vai colocar o DIU. Depois que colocar o DIU, vai entrar com essa microcâmera de novo para ver se o DIU ficou bem posicionado. Porque se ele estiver mais para baixo, ou se ele estiver meio tortinho, esse aparelho, pela histeroscopia, dá pra gente botar o DIU na melhor posição. Se você coloca o DIU no consultório, depois você tem que fazer o controle da posição desse DIU. Você tem que fazer uma ultrassonografia transvaginal para falar se o DIU está bem posicionado e assim ter certeza da eficácia daquele método contraceptivo, que é super eficaz, tá, gente? Não é para vocês ficarem achando que quem coloca DIU vai engravidar. Nenhum método contraceptivo, nem mesmo a laqueadura tubária, é 100% eficaz. Mas a chance de engravidar é muito pequena. Você não vai desistir de um método maravilhoso como esse, que tem uma eficácia grande, uma longa duração. Normalmente o DIU dura 5 anos. Você vai esquecer daquele negócio lá, esquecer mais ou menos, tá? Porque sempre tem que fazer ultrassonografia para ver se o DIU continua na posição certa. Sempre é o quê? Eu gosto de fazer das minhas pacientes de 6 em 6 meses a ultrassonografia. Tem médicos que sugerem fazer a ultrassonografia anual e tá tudo certo. O importante é que de vez em quando dê uma olhada na posição do DIU, para você ter garantia que você tem um método realmente eficiente. E eu aproveitei, trouxe um monstruário aqui para mostrar na prática mais ou menos qual é o tamanho do DIU, qual é o tamanho do útero, para você entender o que acontece lá dentro da sua barriga. Então vem aqui, dá uma olhada. Hoje eu vou usar o monstruário do DIU hormonal, tá? Esse verdinho é o DIU Kailina.
E esse vermelhinho é o DIU Mirena. Os dois são DIU hormonal, DIU com levonorgestrel, que tem ação contraceptiva muito eficaz. Só que o DIU Mirena, além dele ser um pouquinho maior, não sei se vocês conseguem observar, tá vendo a haste dele é um pouquinho mais grossa, ele tem mais hormônio em comparação ao DIU Cailina. Normalmente, o Mirena, as mulheres param de menstruar. Com o DIU Cailina, que é principalmente para contracepção, algumas mulheres continuam menstruando. E isso não é um problema. Ambos duram 5 anos e ambos são muito eficazes. A chance de engravidar é muitíssimo baixa. Na verdade, o DIU hormonal é o método contraceptivo mais seguro de todos. Esse daqui é um monstruário de um útero, é um protótipo. Olha como o útero é uma coisa pequena, gente. E detalhe, né? Cabe uma criança aí dentro. Como que acontece na prática? O ginecologista vai botar o bico de pato, o espéculo vaginal, aquele mesmo que a gente usa na coleta do preventivo. Vai pinçar o colo do útero, que estaria por aqui, e vai medir o útero por dentro, que isso aqui a gente chama de esterômetro. Nessa hora já pode ter uma dor, tá? Vocês veem aqui, ó, tá dando mais ou menos 7,5 o tamanho desse útero do protótipo. Onde que normalmente a paciente reclama de dor? É aqui, na região do orifício interno. Aqui tem que ser apertado, mas algumas mulheres têm isso muito apertado. E aí é nessa hora que a mulherada fica louca e reclama de dor. Agora eu vou mostrar para vocês como que introduz o Mirena. O Mirena tem um insertor específico dele. A gente vai introduzir pelo colo do útero, vai passar. E aí quando chega aqui a gente sente uma travinha, o ginecologista vai puxar e o Mirena vai ficar lá dentro, tá? Eu vou aproveitar aqui e usar meu dedo, claro que a gente não vai usar isso na hora porque o útero é apertado. Então o DIU vai ficar aqui e a gente vai tirar o aparelhinho de dentro da paciente. Se o DIU ficar mais para baixo, se a gente estiver fazendo o exame por esteroscopia, pelo aparelho a gente consegue reposicionar o DIU. Se o DIU ficar mais para baixo, a paciente fez no consultório, ela vai ter que ir num consultório de um ginecologista para fazer essa esteroscopia e botar o DIU na posição correta, que é essa, bem próximo do fundo uterino. E agora com esse vídeo esclarecedor e ilustrativo, espero que você reflita. E se você já pensou em colocar o DIU, converse com seu médico. É um método muito interessante, muito seguro, que vai trazer uma liberdade para você, ó, por muitos anos. Se ainda ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários.